A instrução geral do Missal Romano, ela vem inserida tanto nas edições do Missal Romano, quanto também em volume próprio, como é o caso desse aqui. E ela apresenta para nós princípios doutrinais e normas para a celebração do culto eucarístico, para a celebração da Santa Missa. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, vem comigo hoje nesse vídeo aqui que nós vamos falar sobre esse assunto. Não se esqueça, ajuda muito a gente que está começando aqui com o canal e com o perfil do Instagram a deixar o seu like, a se inscrever e compartilhar esse vídeo e principalmente, deixa aqui embaixo um comentário. Se você conhece a Instrução Geral do Missal Romano, se você já estudou, se você não estudou, se você tem esse livro, se você ainda não tem esse livro. Então, por favor, deixa aqui o seu comentário sobre isso. Eu vou deixar um link fixado aqui no primeiro comentário, um comentário fixado, para você poder adquirir. Não estou ganhando nada com isso, só o seu conhecimento, a sua melhor entendimento sobre a Santa Missa e sobre as partes da missa. Então vamos lá. A Instrução Geral do Missal Romano, como eu já falei, ela nos traz esses princípios e essas normas práticas para nos ajudar a entender, a compreender melhor cada momento da Santa Missa. Ele não é um documento doutrinal ou um documento dogmático, mas ela trata-se dos princípios do ensino catequético para o povo, para os leigos, para todos aqueles que vão fazer parte da liturgia eucarística, da missa, da celebração eucarística, melhor dizendo. Ou seja, é uma instrução pastoral e ritual, né? E descreve toda a celebração da missa, parte por parte, ordenadamente, na sequência, de uma maneira bem clara e de uma maneira bem específica. Então nós devemos segui-la, passo a passo, item por item, porque é um documento da igreja. Ou seja, a igreja levou séculos. A igreja levou muitos anos para chegar ao rito como temos hoje. Para chegar aos ritos, como devem ser os ritos hoje na Santa Missa. E aí a gente vai lá com a nossa boçalidade, muitas vezes, não somente nós leigos, mas também os padres e bispos, muitas vezes querem alterar, querem fazer a sua liturgia, querem fazer a sua missa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E para a gente poder fazer o correto, aquilo que a igreja nos pede, nada melhor do que a gente conhecer, né? Então como é que nós vamos fazer correto se a gente não conhece, né? Então eu estou aqui para isso, para poder trazer um estudo passo a passo sobre esse assunto. Hoje é apenas uma pequena introdução, mas convido você a participar das nossas lives que nós teremos aqui no canal, nós teremos aqui na nossa página no Instagram, lives que nós vamos estudar passo a passo, trecho por trecho, da Instrução Geral do Missal Romano, assim como também já começamos a fazer o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Fizemos agora essa semana a primeira live, então convido você a acompanhar a gente aqui, para você poder estar junto com a gente estudando, aprendendo cada vez mais. E se a gente segue o Catecismo, nós temos certeza de que estamos fazendo o correto. Estamos fazendo o certo, aquilo que Jesus Cristo nosso Senhor pede, aquilo que Jesus Cristo nosso Senhor quer, aquilo que a Santa Igreja quer. E a Instrução Geral do Missal Romano não é diferente. Este livro aqui traz o que a igreja nos pede, traz o que a igreja quer. Então devemos ser obedientes àquilo que a igreja nos pede, àquilo que a igreja quer. E igreja, quem é a cabeça da igreja? O próprio Cristo. Então, se nós obedecemos a igreja, nós obedecemos o Cristo. Se nós desobedecemos a igreja, nós desobedecemos o Cristo. É claro que você não vai chegar agora na sua igreja, na sua comunidade, querendo mudar e transformar tudo de uma vez. Especialmente quando o padre, muitas vezes, não compreende, ou quando os coordenadores não compreendem isso. É um processo, só que todo processo precisa ser iniciado e precisa ser dado o devido valor. Então, vem comigo que nós vamos aqui estudar juntos sobre esse assunto, tá? Nas nossas lives, nós vamos ter aqui todas as partes da Instrução Geral do Missal Romano estudadas. Mas só para fazer um adendo, Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Não é simplesmente só o Missal Romano, só as instruções da missa em si, mas também tem parte do lecionário aqui. Então vou passar aqui agora para vocês, resumidamente, um pouquinho do que vai ser trabalhado nas nossas lives sobre a Instrução Geral e o que fala, né? O que vai abordar. Para você que não conhece, para você que nunca viu esse livro, nunca teve oportunidade de estudar, o que ele vai falar? Então ele começa no capítulo 1 falando da importância e dignidade da celebração eucarística. Capítulo 2 vai falar de toda a estrutura e de todos os elementos e partes da missa. Olha que interessante, que legal. Capítulo 3 vai falar das funções e ministérios da missa. Então todos os grupos, todas as pastorais e movimentos que trabalham ativamente na Santa Missa. Os ministros, os coroinhas, claro, o padre acima de tudo, né? O presidente da celebração, os ministros, os acólitos, os coroinhas,
A música, tem parte específica da música aqui, meus amigos músicos. Os leitores, enfim, todos aqueles que fazem parte da liturgia eucarística de alguma forma. O capítulo 4 nos traz então as diversas formas de celebração da missa, então a missa com o povo, a missa concelebrada, a missa com o só ministro e algumas normas gerais. O capítulo 5 vai falar de disposição e ornamentação das igrejas, ou seja, como que devem ser os ambientes litúrgicos para a celebração eucarística, os requisitos para a celebração da missa, o que precisa ter para se celebrar a Santa Missa, ou seja, o pão e vinho, as alfaias, as vestes litúrgicas e tudo mais. Capítulo 7 vai falar da escolha da missa e de suas partes. Temos aqui essas possibilidades. Capítulo 8 vai falar das missas e orações para diversas circunstâncias. Então vai abordar esse assunto, inclusive missa dos fiéis defuntos, né? E capítulo 9 vai falar então sobre as adaptações que competem aos bispos e às suas conferências. Ou seja, veja que aqui não está nem falando de CNBB, por exemplo, né? Isso aqui é um documento da Igreja do mundo. Missal romano, não é um missal brasileiro, né? Nem existe missal brasileiro. É só para dizer que todas as ordens que nós orientações que já nós temos aqui não são da nossa conferência específica do Brasil, mas sim de Roma, da igreja. Então a gente precisa ficar bem atento a isso e com isso entender que quando a gente sabe, quando a gente conhece, a gente celebra bem. Diz Santo Agostinho que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Como é que você quer amar a liturgia? Como é que você quer amar ainda mais a Santa Missa se você não conhece? Certo? Então isso é muito importante pra gente amar ainda mais. Mas eu já amo a missa. Tenha certeza. Você vai amar ainda mais quando você aprender e estudar sobre isso aqui. Não para ser um rubricista, não para ser um liturgista, não para ser um apontador de dedo, um apontador de erros, mas para ajudar a sua comunidade a bem celebrar. Ajudar a sua comunidade a bem estudar e compreender a Santa Missa. Continuando aqui, vamos ver as normas universais do ano litúrgico e calendário geral e uma carta apostólica. Aqui já começa a parte da introdução ao lecionário, né? Desculpe se eu falo muito né, às vezes, não, mas eu falo demais, né? Jesus amado, né, eu tento, tá? Eu tento, mas eu não consigo. Então começa falando do ano litúrgico, segue falando do calendário litúrgico, né? Ó. E aborda o calendário romano geral, e o próprio calendário aqui do Brasil, que tem o seu calendário específico, e a tabela dos tempos. E aí começa de fato a parte de instrução ao lecionário. Vai falar da congregação do culto divino e a disciplina dos sacramentos, vai falar sobre a edição típica do lecionário, a introdução geral, o proêmio, né, que tem aqui do lecionário. E começa um capítulo 1 falando dos princípios gerais para a celebração litúrgica da palavra de Deus. Então algumas premissas, celebração litúrgica, vai falar da palavra de Deus e vida do povo, enfim. Primeira parte vem com a palavra de Deus e a celebração da missa, então dando esse ênfase para o momento da palavra. E a celebração litúrgica da palavra na missa, os ofícios e ministérios da celebração litúrgica. E a segunda parte vai falar da estrutura do elenco das leituras. Então, a estrutura do elenco das leituras, o que quer dizer isso? Toda forma como é organizada e escolhida e preparada as leituras. Então, o elenco das leituras serão as leituras selecionadas para a Santa Missa. As leituras que vão ter ali no lecionário para a Santa Missa. Então, aqui vai dar as suas orientações. Da distribuição geral das leituras, a descrição do elenco, vai falar dos tempos litúrgicos. Anteriormente, aliás, ele vai falar aqui da finalidade pastoral do elenco das leituras, os princípios da elaboração do elenco e os princípios a serem aplicados no uso desse elenco, certo? E aí sim, capítulo 5 vai falar dos tempos, a descrição dos elencos para cada tempo litúrgico. O próximo capítulo vai falar das adaptações e traduções para a língua vernácula, que é a língua local, né? E indicação desse elenco de leituras. Quando eu falo elenco aqui, entenda um elenco de uma novela, as pessoas escolhidas para aquela novela, elenco das leituras. O elenco são as leituras escolhidas para aquela celebração, tá? E aí fala, para finalizar, vem as tabelas com as abreviaturas dos livros da Bíblia, que vão aparecer ali aqui na instrução geral. E a tabela dos parágrafos correspondentes entre a terceira e segunda edição típica. Então este é o livro, esse é o volume próprio da edição do Missal Romano, da instrução geral do Missal Romano. Mas essa é a versão atualizada do novo Missal Romano? Primeiramente, não existe novo Missal Romano. O Missal Romano não mudou, é tudo igual. O que mudou foi a tradução. Houve uma atualização da tradução do missal. Então temos que tomar cuidado com muita coisa que está rolando pela internet. Muitas pessoas falam, um novo missal. Não é um novo missal, não mudou. O rito é o mesmo. Tudo é exatamente o mesmo.
houveram alguns acréscimos nas orações do missal, algumas mudanças do calendário, e também houveram alguns acréscimos, ou melhor, algumas alterações na tradução, como o texto chega para nós. Então algumas palavras mudaram, em alguns ritos, em algumas orações, especialmente as orações eucarísticas e tudo mais. Então é importante que você adquira, se você quiser, esse material aqui. Não estou ganhando nada com isso, mas poderia. E importante também você ter, se você quiser, muito legal, o rito da missa. Aqui, esse rito da missa com o povo, onde está toda a parte fixa da missa. Todas as orações eucarísticas, todas as partes do rito da missa que são fixos, para você acompanhar e estudar. Isso aqui também já na nova, de acordo com a nova tradução. E se você gostou, vem comigo nas nossas lives, acompanha aqui o canal, fique de olho, ativa aqui as notificações. Deixa um comentário deixa qualquer coisa aqui no comentário e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer, para ajudar o canal a ir mais longe, para que nós possamos juntos celebrar bem a liturgia. E quando a gente celebra bem, de acordo com aquilo que a igreja nos pede, se a igreja levou tantos anos para chegar ao que a gente tem hoje e está sempre atualizando, é porque tem um sentido. É porque daquela forma específica que tem que ser feita daquele jeito, ela tem um sentido. E a nossa igreja, ela é rica. Ela é rica demais nesse sentido de tudo ter um porquê, tudo ter algo por trás. Desde um simples gesto de pôr as mãos, desde mãos para cima, mãos para baixo, bate palma, não bate, isso tem que ficar aqui, isso tem que ficar ali, assim, assado. Tudo isso tem a sua devida importância. Conto com você, conto com a sua presença nos nossos conteúdos aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que Deus nos abençoe nesse processo. Fique com Deus e até mais.